Meus amigos, mais um vídeo aqui. Neste teremos também a participação de mais um inscrito que manda aí um recado pra gente. Daqui a pouco aí no meio do vídeo ele entra. Obrigado aos demais que já mandaram, né? Alguns estão falando baixinho, outros não estão dizendo de onde são, mas estão entrando, são muito bem-vindos, agradeço muito. Está engrandecendo o canal, é uma das formas que eu quero, que eu gostaria para fazer uma participação mais ativa dos inscritos. Gente, hoje eu conversei com um amigo, estava conversando com um amigo que gosta dessas coisas. Esses canivetes, essas ferramentas estão aqui só para a gente ir incrementando nossa conversa. Sobre bushcraft, sobrevivência, né, os sobrevivencialistas e os preparadores. A gente estava conversando, ele me fez a pergunta, você é um bushcraft? Eu falei, não, cara, claro que não. Na verdade, as pessoas misturam, né? Essas três nomenclaturas. O bushcraft seria o fazer em madeira, né? O fazer em arbustos seria mais ou menos isso, né? A arte, aqui no Brasil é arte mateira, né? A arte em madeira. São aquelas pessoas, o bushcraft, que gostam de ir para o mato com menos ferramentas possíveis, porque eles gostam de tentar sobreviver. Eles não pretendem sair dali. Eles vão para ali para passar um tempo determinado ou não, ou realmente ficar lá, tentando sobreviver o máximo de tempo possível com as coisas naturais, com as coisas que eles encontrarem. Então, se eles vão para um lugar frio, eles nem levam casaco, porque eles lá pretendem encontrar as formas, né, para sobreviver, e aí mistura-se um pouco com sobrevivência, né? Eles fazem isso ou propositalmente ou se preparam para uma situação assim. Mas o bushcraft é exatamente isso, eu nem pronuncio bem a palavra, né? É a arte de fazer as coisas com o que encontra de recursos naturais, né? Não com o que ele tem, e sim com o que ele encontra. Então tem até uma frase de um grande precursor aí do bushcraft que ele dizia, quanto mais você sabe, menos coisas você leva. A ideia final, vamos dizer assim, do bushcraft é você ir ao mato, fica lá 2, 3 dias e não levar nada. Sequer uma roupa mais agasalhada, né? Sequer um canivete, de preferência, num avanço, claro, como ele diz, quanto mais conhecimento. Porque ele teria que improvisar uma lâmina lá, porque é viver com os recursos de lá, é se encontrar de repente em um lugar no mato, né? E de lá conseguir fazer abrigo, conseguir comida, conseguir fogo, conseguir iluminação, conseguir proteção, conseguir agasalho, conseguir água para beber, tudo isso com os recursos que ele encontra lá, né? Essa é a ideia do bushcraft. O sobrevivencialista, né? A sobrevivência, ela quer sair de um apuro, né? Ela se prepara, por isso envolve também o preparador, né? Ela se prepara para a situação, anda sempre com kits. Eu acho que é muito mais no que eu me enquadro, entre o preparador e o sobrevivencialista, não o bushcraft, embora gostaria, né? Mas eu me enquadro muito mais como o preparador ou o sobrevivencialista, aquele cara que anda mais ou menos preparado para uma situação de crise, aí não necessariamente no mato, pode ser no mar, pode ser fogo, pode ser incêndio, pode ser num prédio que pega fogo, você tentar sair, você quer sair, você quer buscar um resgate, ajudar alguém que precise de um resgate ou ser você resgatado. É isso que o sobrevivencialista pensa, sair de uma situação grave, né, de transtorno, de alta crise e escapar daquilo ali, né? Então ele utiliza o que ele tem, né? Ele sempre, claro, o sobrevivencialista, ele sempre anda com algumas coisas para o que ele tem. Por exemplo, se ele tiver uma camisa para fazer uma tocha, ele vai rasgar a camisa dele inteira e vai fazer uma tocha para iluminar algum ambiente numa situação de crise, entendeu? Diferente do bushcraft, que se tiver também vai utilizar, mas ele vai utilizar pedaços, ele vai tentar compor esse ingrediente, né? Essa isca para fazer essa tocha com coisas encontradas no próprio mato, para não sacrificar a própria camisa, se ele tiver de camisa. Tanto que ao extremo, os praticantes de bushcraft vão para alguns lugares nus, pelados, como se diz, e lá encontrar formas de se proteger de mosquitos, de animais, de preparar um abrigo totalmente. É aquela coisa, quanto menos ferramentas, melhor. Claro que se você for fazer bushcraft, se você leve o máximo que você puder, afinal de contas, seu conhecimento pode ser pouco.
Mas quanto mais conhecimento, menos ferramentas você leva. Claro que isso não dispensa o uso de ter sempre uma ferramenta. Quem tem sempre uma ferramenta está sempre, né, na condição de ter algum suporte ali de uma lâmina de corte, por exemplo. Mas é usar o mínimo de ferramentas possível o bushcraft. A sobrevivência não, ele quer sair de um apuro. O bushcraft, ele pratica isso quando ele pratica esportivamente, ele não tem intenção de sair do mato. Ele tem intenção de ficar e o máximo de tempo possível ele conseguir lá sobreviver, preferencialmente de uma forma bem alimentado, bem hidratado, bem protegido, com as coisas que ele encontra lá. O sobrevivencialista, ele utiliza tudo que tem, ele quer sair fora. Então se ele tiver, por exemplo, que gastar, que arrebentar um canivete para arrebentar uma porta e escapar, ele vai fazer, entendeu? Ele está pensando em sair, em buscar um resgate, sair fora, né? E essa situação de crise não é no mato necessariamente, pode ser no mar, num barco que está afundando, pode ser no gelo, pode ser na neve, pode ser num prédio que pegou fogo. Lembrando agora aquele filme Inferno na Torre, né, tão conhecido, ali foi uma situação que sobrevivencialistas se deram melhor, né? E o preparador aí é diferente. Aí eu vejo muita gente se colocar como bushcrafts em canal, e isso não é uma crítica, não vejo problema nenhum. Mas são preparadores, é aquela pessoa que acumula coisas. Então ele vai comprar um filtro portátil de água para caso numa situação ele precise filtrar uma água. Ele vai acumular recursos para não passar por apuros, comida, alimento, né? Há inclusive aí entre os que gostam de plantas, e isso é conversado, uma possível, já há mesmo, isso é verdadeiro, né? Uma discussão entre os líderes mundiais da escassez de alimentos que a gente vai viver. Por isso eu falo sempre dessas coisas das plantas, para que você possa ter. Montei até uma pequena empresa orgânica casa, né? Para que você na sua casa, no seu apartamento, no seu pequeno jardim ou na sua pequena chácara, poder produzir algum alimento, porque nós chegaremos a um momento, né, com toda essa indústria do agrotóxico, da contaminação ao solo, tornando nosso solo improdutivo, a gente pode sim chegar a um momento que a gente tenha escassez de alimentos, né? Então o preparador é isso, ele acumula coisas não perecíveis, ele acumula técnicas, né, e coisas, né, itens, para que ele não passe por apuros. Ele está sempre pensando nisso. Nós todos temos um pouco de preparador, quem tem família, né, tenta aí dentro do possível, é quase impossível hoje em dia, mas guardar um dinheirinho para numa necessidade, né, conversa aí, vai ter greve de caminhoneiro, então o cara já compra ali uns 5 quilos de feijão, deixa acumulado. Somos preparadores de alguma forma, nisso todo mundo é. Sobrevivencialista, tentando diferenciar de novo, é aquela pessoa que anda com alguns equipamentos, somos nós também, né? A gente se perambula aí entre o preparador e o sobrevivencialista, anda sempre com alguns equipamentos com ele para o e se. E se acontecer isso, eu vou ter isso. E se eu tiver num lugar que eu preciso de um canivete de corte, eu vou ter um pica-fumo bom comigo, porque eu sempre ando com ele em algum lugar, né? Então ele é o cara do e se, né? Então ele anda com um certo maquinário, um certo material que ele julga para ele. Tem que saber usar, tá, gente? Também não adianta você ter tudo e não saber usar. Você tem que saber usar, né? Por isso é bom a prática. Por isso é muito legal. Admiro os que praticam bushcraft, os que praticam sobrevivencialismo e os que são preparadores. A gente é um pouco de preparador, a gente é um pouco de sobrevivencialista. Bushcraft já são menos, são aquelas pessoas que entram no mato para passar, pode ser pouco tempo, 6 horas que seja, mas ele vai com o mínimo de ferramentas possíveis. Claro, quem quer praticar agora, leve algumas, né? Porque você tem pouco conhecimento. Quanto mais conhecimento, menos você leva, até chegar ao ponto que você não leva nada para entrar no mato e você vai viver daquelas coisas que o mato, que a mata vai lhe oferecer, né? Aquele avião, aquela tragédia daquele avião que caiu no Amazonas, né? E as pessoas passaram algumas situações lá que, se tivesse algum prático de bushcraft, certamente ele se deu bem, porque eles precisaram por muito tempo ali sobreviver da situação que eles tinham. Muito mosquito, uma mata nativa que eles não conheciam, besouros, muriçocas, pernilongos que eles não conheciam. Eles contam essa história, vocês acham isso aí no YouTube, né? Então as ferramentas, elas cabem bem para nós porque somos preparadores, porque queremos ser, ou pelo menos temos a pretensão
de sermos sobrevivencialistas, né? Aquelas pessoas que imaginam uma situação para você sair. O sobrevivencialista, ele quer sair do apuro. Ele quer buscar um resgate, ajudar alguém, se for o caso, ajudar em um resgate ou sair para um resgate, desculpa. Ajudar em um resgate ou sair para um resgate. Para isso essas ferramentas se encaixam muito bem. O bushcraft, aquela coisa ao pé da letra de fazer, com arbustos, né, da arte mateira, como a gente chama aqui, não, ele quer usar os recursos que ele encontra no mato. Ele quer, quanto menos ferramentas ele levar, chegando ao ponto, como eu falei, até no extremo, e eu não aconselho isso a ninguém, a ir nu, pelado, como veio ao mundo, e lá de imediato se virar. Ele tem conhecimento para conseguir um agasalho, para conseguir uma roupa para cobrir suas partes mais vulneráveis, né? Enfim, são diferentes as três coisas, embora em alguns momentos elas se entrelacem, né? Você pode, por exemplo, ir acampar com um perfil de bushcraft. Vamos acampar, vamos levar o mínimo possível e o resto a gente vai se virar lá, meu. Vai comer lagartixa, vai comer lagartixa, vai comer rã, sapo, bom, que seja, né? É aquela coisa. A ideia é ir mesmo e não sair. A ideia não é passar um tempo. Durante aquele tempo ele não quer sair, ele quer passar esse tempo lá. O sobrevivencialista quer fugir daquilo ali, quer sair da situação de risco, da situação perigosa, da situação de crise, né? Ajudar alguém ou ele próprio sair, ou as duas coisas de preferência, né? Então, isso não é só mato. Sobrevivencialista não é só mato. Por exemplo, vamos imaginar que a gente passasse por uma crise imensa, o coronavírus, e não tivesse hospital. A gente vai ter que usar técnicas disso. O Amazonas passou por isso, nossos irmãos manauaras passaram por isso, estão passando ainda. Nós todos estamos de alguma forma ameaçados, né, de ter que usarmos ali técnicas de sobrevivência e até de bushcraft, porque na falta de recursos tentar. Estou até exagerando aqui, fazendo um vaticínio, uma coisa meio pernóstica, peço desculpas, né, porque eu não podia comparar uma coisa com a outra, mas é só trazendo aí como comparativo que a gente ali poderia precisar de técnicas de bushcraft de sobrevivência. E é bom, antes de tudo isso, ser um preparador. Se você pudesse já ter oxigênio, já ter bastante alimento, já ter a vacina, né? Os medicamentos que chamam de medicamentos de uso precoce, esses não adiantam porque está comprovado, pelo menos pela ciência, que eles não funcionam. Então isso não ia adiantar muito. Mas outras coisas, sei lá, vale a pena pensar, né? Então são essas as diferenças. Eu queria falar sobre isso, botei apenas essas ferramentas aqui como vitrine do vídeo. O que vale mais nesse caso, e vocês entendam que eu sou um amador, um leitor, um aprendiz com vocês, não sou especialista em nada disso, apenas um admirador, um pequeno pesquisador, um cara que gosta dessas coisas, um cara que gosta de fazer amigos, um cara que adora canivetes, um cara que não gosta de armas de fogo, um cara que não gosta de cotovelada, de estar arengando com ninguém. Arengando é um termo aqui nordestino, estar discutindo com ninguém. Eu gosto de fazer amigos. Se eu puder, eu faço amigos. Se eu não puder, fica em paz lá a pessoa, fica em paz aqui e a gente tenta ir em frente. Tá certo? É isso. Opa, antes de acabar o vídeo, vamos trazer uma mensagem de um amigo aí, um inscrito. Vamos ouvir? O que ele tem para dizer pra gente? Olá, meus amigos. Meu nome é Elton Leal, de São Lourenço da Mata. Sou fã dos Victorinox e o modelo que eu mais gosto é o Climber. Abraço. Elton Leal, de São Lourenço da Mata, nosso conterrâneo aqui. Elton, meu irmão, muito obrigado, viu, cara? Um abraço. E Elton ainda mandou um plus aí, né? Umas fotos de uns... Nossa, que bonito esse relógio, viu, Elton? E seus canivetes também. Elton deixou esse plus a mais, como a gente diz aqui. Plus a mais é fogo, né? Mas ele deixou esse plus a mais. Elton, muito obrigado, cara. Agradeço muito, viu? Muito obrigado por você ter participado. É isso aí, sempre que possível. Elton foi mais um que mandou um vídeo rápido. Aí tem as regras para esses vídeos em um dos vídeos. Eu vou tentar deixar aqui abaixo o vídeo que fala das regras para esses vídeos, tá certo? Então, gente, obrigado, Elton. Um abraço, meu irmão. Espero que um dia a gente possa se conhecer, né? Você tá perto aqui, quem sabe a gente não se bate um dia aí, bate um papo aí, faz um escambo de canivetes ou pelo menos conversa sobre o assunto, tá bom, meu irmão? Muito obrigado.
Então, gente, que tenha ficado mais ou menos aí dentro da minha humilde, simples e deficitária pesquisa, as diferenças entre bushcraft, sobrevivência e o preparador, que são 3 frases muito usadas aí, né? Espero que vocês tenham entendido, que vocês complementem esse meu raciocínio aí nos comentários, me ajudem a aumentar aí o leque de informação. Quem tiver vídeos sobre isso, mande os links para mim, se você faz ou se vê algum amigo seu, algum canal, que eu já sigo muitos. Esse vídeo é quase um tape deck aí, um flashback de alguns vídeos que eu vejo no YouTube mesmo, algumas coisas que eu li na internet, né, que faz essa separação do bushcraft, da sobrevivência e do preparador, que são categorias que em alguns momentos se entrelaçam, como a gente viu aqui, trazendo exemplos, alguns até meio que inapropriados. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Elton, muito obrigado aos que estão mandando vídeos, continue mandando vídeos de 15 segundos, diga seu nome, de onde você é, se puder fale um pouquinho mais alto, que às vezes os áudios estão ficando um pouco ruins, 15 segundos no máximo, tá certo? E você diz qualquer coisa que você quiser sobre canivete, tá bom, meu irmão? Ou sobre qualquer outra coisa, é livre o assunto, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, meu irmão.